meus companheiros vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Nosso amigo Gilson, que deu uma repercussão boa lá, né, Gilson, em relação à sua candidatura lá de presidente de bairro. Estou torcendo e precisar, estou à disposição, porque a gente tem que ajudar em quem acredita, né? Eu acredito no seu trabalho, Gilson. E vai ganhar para presidente de bairro lá, se Deus quiser. Aos internautas e todos que estão assistindo a TV Câmara. Eu só gostaria até, a vereadora Rose, eu gostaria até de esclarecer, são 2 pontos, mas eu quero, antes de esclarecer, dizer que eu sempre admirei o seu trabalho. Sempre, e você sabe, desde que quando você era vereadora, assessora do vereador Marco Aurélio. Então eu respeito a vereadora Rosa, é claro, inclusive partidariamente ela é uma pessoa, até ela é coordenadora regional do PT aqui no Vale, não é, vereadora? E isso é uma satisfação muito grande para ela defender os interesses do partido PT aqui na região até. Mas às vezes é só uma questão, talvez eu não soube naquele dia, na última sessão, me expressar, mas eu gostaria só de esclarecer que eu respeito muito todas as siglas partidárias, eu respeito muito todas as entidades. Então, eu não posso falar mal da entidade, do partido em si, de forma nenhuma, porque toda profissão, todo profissional liberal, todo partido, toda entidade, tem pessoas boas e tem pessoas que aparentemente são boas, de repente não são aquilo que o partido espera daquele membro. Então, eu não quero discutir partidariamente nunca, porque as siglas são siglas sérias, PSDB, PT, PDT, Democrata, PSD, enfim, são siglas sérias. Então eu não vou nunca discutir. Agora, e eu respeito, é claro, o que eu não posso respeitar são pessoas que se aproveitam de um cargo público, seja ele agente político ou não, que roubem, que desviem dinheiro. Vou citar aqui o Lalau, se aproveitando de uma função que ele exercia, quantos milhões de reais ele não desviou? Jorgina, do INSS, quantos milhões? E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê a punição para essas pessoas, a devolução do dinheiro? É dinheiro do povo que pode ser investido, como eu disse até para o vereador Fernando, que tem dinheiro desviado que poderia ser muito melhor empregado do que no bolso desses sem-vergonhas. Então eu não posso respeitar de forma nenhuma algum tipo de roubalheira, pessoas que fazem falcatrua. A senhora até comentou sobre Azeredo, o negócio de mensalão. Pode ser PSDB, pode ser PT, pode ser PDT. Aquele que não presta, ele não presta e eu vou criticar. Mas todo o partido, é lógico que é formado por pessoas de boas índoles. De vez em quando escapa alguns. Escapa, vai fazer o quê? Eu não posso permitir, por exemplo, que eu fico triste também, que as punições no nosso país são muito brandas. Que é o caso do Genuíno, ele foi condenado e tomou posse como deputado. Eu fico triste. Mas já foi condenado. Quando a todo mundo, isso... ela é inocente até que se prove o contrário. No caso, foi feita uma condenação por um monte de denúncias. É o caso do Edgar, que falou aqui, muito bem falado, sobre o Renan Calheiro, presidente do Senado, com tantas denúncias, meu Deus do céu. Como é que pode uma pessoa com tantas denúncias, foi quase cassado, teve aqueles processos todos, e hoje é presidente do Senado novamente? Então, isso é que me deixa triste. O dia que as penalidades forem um pouco mais rígidas, rigorosas no nosso Brasil, as pessoas então vão pensar 10 vezes antes de cometer algum delito. E as pessoas, o povo, estão cansados de ver na televisão tanta corrupção, que é muito dinheiro que poderia ser investido em coisas muito mais úteis, como saúde, educação, enfim. E infelizmente está no bolso dessas pessoas. Outro ponto que eu queria até... esclarecer, eu quando trabalhei no CDHU,
existe um presidente e algumas diretorias. E cada diretor, ele é responsável por um determinado setor dentro do CDHU. E é ele que manda naquele setor, é o diretor. Eu nunca fui diretor. Eu fui assessor executivo do Emanuel Fernandes, ex-prefeito de São José, hoje deputado federal, enfim, fui assessor dele. E é a mesma coisa aqui sendo vereador. O vereador, quando precisa de alguma coisa do executivo, ele vai lá pedir ao secretário, ao diretor. Ele não tem, nós não temos assim, o vereador não tem autonomia de resolver um problema. Então, eu não fui diretor, eu não tinha essa autonomia. Então, como assessor, eu cheguei no setor responsável por legalização e eu briguei muito para que o conjunto CDHU fosse regularizado. Mas, olha, eu fiquei triste, vereadora Rose, porque não importa, eu acabei de falar sobre partido, a resistência que eu encontrei naquele setor, de algumas pessoas que trabalhavam ali, começaram a colocar tanto obstáculo em relação à regularização do conjunto CDHU. Por que precisa fazer isso? Porque o terreno era da FEBEM, foi doado, e que naquela época não existia uma regularização diária. Olha, colocaram tanto obstáculo. Eu falei, bem, tudo bem, tem obstáculo? Tem problemas? Tem. Mas tem que ser resolvido. Dá-se um jeito, eu não sei qual é a forma, vocês que são profissionais da área, têm que fazer a regularização. Então, o que aconteceu? Deu-se o início de uma regularização do conjunto do CDHU do Campo Grande. Só que depois eu saí de lá, com certeza parou, porque a coisa não foi para frente. Infelizmente não foi para frente. A má vontade e a incompetência de alguns funcionários lá do CDHU. Isso é do meu partido, PSDB, mas eu tenho que falar. Não tem como não falar. E o que me deixou triste também foi que na época, depois de tanta insistência, o prefeito Marco Aurélio na época foi lá conversar comigo e com o presidente do CDHU, que era o Emanuel Fernandes, a respeito de trazer casas para a nossa cidade. Casas. Aí em reunião foi dito que o prefeito Marco Aurélio perguntou, mas presidente, quantas casas poderia ser construída na nossa cidade de Jacareí? Ele falou, quantas o senhor quiser. É parceria. A prefeitura doa o terreno e o CDHU vem e constrói. Pode ser 1.000, pode ser 2.000, o senhor que sabe, é só fazer a doação do terreno. Pois bem, saíram de lá, tal, tudo bem, nunca mais voltaram. E existia na época um cadastramento em andamento. O vereador Valmir sabe muito bem disso, que foi uma conquista muito grande, que inclusive o bairro se chama hoje Jardim Conquista, e que foi feito um cadastramento, foi comprado, a prefeitura comprou aquela área onde é o Jardim Conquista, para que se construísse 230 casas, 232 casas, uma coisa assim, não era, Valmir? Aí ficou então meio que conversado sobre a possibilidade do CDHU construir essas casas. Só que depois o prefeito Marco Aurélio não deu mais retorno, e eu fiquei sabendo através da imprensa que teria sido feito a prefeitura um acordo com a Caixa Econômica Federal que construiria essas 232 casas. Bom, fiquei triste porque eu trabalhando lá no CDHU, queria trazer casa para a cidade, mas não consegui. Mas tudo bem, foi construído pela Caixa Econômica Federal, com financiamento da Caixa? Foi, legal. Só que tem uma diferença, a prestação da Caixa Federal, na época, era R$10 mais caro do que a prestação da casa do CDHU, R$10. Bom, só que a casa feita pela Caixa Econômica Federal é de um dormitório, do CDHU são 2. O CDHU entrega todinha acabada a casa. Lá o morador tinha que terminar. O CDHU construiria área de lazer. A Caixa Econômica Federal não construiu. O CDHU construiria CACs, são salões para uma quantidade de casas, é feito um salão para servir de salão de festa para aqueles moradores que estão ali. Faria drenagem do bairro. O CDHU faria drenagem e asfaltou.
Então vale a pena pagar R$10 mais caro com uma prestação do CDHU do que 10 a menos com uma prestação da Caixa. Só que tem mais um detalhe que a semana que vem eu vou fazer um pedido de informação, só para me ter informação um pouco mais. Porque tem 32 casas que caíram. É isso mesmo, vereador Valmir? 32? Foi 27 casas. 27 casas? É. 27 casas caíram. Agora eu quero saber de quem é, só para terminar, senhor presidente, eu quero saber de quem é a responsabilidade, porque as casas caíram. Só que os moradores dessas 27 casas, sabe onde eles estão? Morando em algum lugar e a prefeitura está pagando auxílio aluguel há 3 anos. Então, quer dizer, complicou. E de quem é a responsabilidade? E esse dinheiro para essas 27 famílias que a prefeitura está pagando auxílio aluguel? Tem que pagar? Tem. Agora, de quem é a responsabilidade? É da construtora? É da Caixa Econômica Federal? De quem é? A prefeitura agora que vai ter o ônus de pagar esse auxílio aluguel? Só com esse auxílio aluguel ela construiria quantas casas em 3 anos? Temos que verificar isso, né? Muito obrigado, senhor presidente.